dar boa noite a todos, né, que estão nos ouvindo nesse vídeo aí. Lembrando que é um vídeo acadêmico, né, lembrando que tudo aqui tem a ver, né, com a continuidade da primeira, né, a primeira aula com as 3 teorias e da segunda aula, né, que é a aplicação da pena, que foi falado das circunstâncias do artigo 59. Na hora de aplicar a pena, no momento da aplicação da pena, no momento da prática, né, da aplicação da pena, como que isso é feito? Como isso é colocado em prática? Na prática, eu vou visualizar os fatos judiciais, o que realmente aconteceu na prática com o agente causador do delito, dentro daquelas 3 teorias da primeira aula, né? Dentro das 8 circunstâncias da segunda aula do artigo 59, né? E aí tomamos por base esta pena base. Qual é a pena base, pessoal? Só recapitulando, a pena base, né, ela, no caso do crime de furto, né, vai ser a menor pena que está prevista em abstrato no Código Penal. Então, vamos lá, relembrando, eu tenho pena base e tenho pena em abstrato, né? O legislador, ele fala da pena em abstrato. Qual é a pena em abstrato? Todo crime tem uma pena em abstrato. Todo crime, né, considera-se como pena em abstrato a maior pena culminada em qualquer tipo de delito. Então eu pego, por exemplo, o delito de furto, que vai de 1 a 4 anos, né? Tá lá no capítulo dos crimes materiais, né? Dos crimes contra o patrimônio, na realidade, sendo que a pena mínima é 1 ano e a pena máxima de 4 anos. Então a pena base, para começar a aplicação da pena, eu começo com 1 ano, sendo que o legislador fala em 4 anos para a pena em abstrato, que é a pena maior, a pena máxima. Tudo isso nós já falamos, né? Ficamos aí 4 horas falando disso, estou só dando uma revisão para nós continuarmos a terceira fase da aplicação da pena, né? E aí, o que acontece, né? Verificado que houve o crime de furto, ou verificado que houve o delito de furto, qual é o próximo passo, né? O próximo passo é verificar quais das 8 circunstâncias, né, judiciais do fato, né, do delito de furto, o agente vai se enquadrar, vai se encaixar, conforme nós falamos na aula passada. Eu vou reler o artigo 59 do Código Penal, sendo que o tema, né, deste módulo é a aplicação da pena, do capítulo 3 do Código Penal, da aplicação da pena, artigo 59. Quais são os 8 conceitos judiciais que envolvem o crime? Estão todos no artigo 59. Não precisa nem decorar, basta lermos o artigo 59. Então vamos ler o artigo 59. O juiz, olha só, o legislador escrevendo, né? Então o legislador, de maneira geral, prevê uma situação. O legislador, quem é o legislador? Aquele que faz a lei. Então, de maneira geral, ele diz que o juiz, número 1, atendendo à culpabilidade. Número 2, aos antecedentes. Número 3, à conduta social. Número 4, à personalidade do agente. Número 5, aos motivos. Número 6, às circunstâncias. Número 7, às consequências do crime. E número 8, ao comportamento da vítima. Perceberam? Está tudo no código. Perceberam? Não precisa decorar. Artigo 59 do Código Penal. Basta anotar aí artigo 59 do Código Penal e ler o artigo. Tem os 8 conceitos, as 8 circunstâncias judiciais aplicados aonde? Na primeira fase de aplicação da pena. Nós já falamos isso na aula de terça. Na aula de quarta-feira, ontem, o que nós falamos? Após aplicado uma dessas 8 circunstâncias, ou todas as 8, ou parcialmente, ou uma, ou 2, ou 3, ou 4, após aplicarmos isso, né, vamos dar aquele exemplo, o mesmo exemplo do final da aula de ontem. Qual é o exemplo, né? O agente cometeu o seguinte delito, né? A moça estava na frente da faculdade, na porta da faculdade, utilizando seu aparelho de telefone celular, quando passou o meliante, deu uma cotovelada nela, deu um empurrão, deu um cutucão, tomou o telefone e se evadiu do local. Qual é o nome do crime? Crime de
de furto de aparelho celular? É isso mesmo o crime? Não, esse é o crime de roubo, né? Porque a vítima estava presente e o artigo 157 do Código Penal diz que se tem a vítima presente, né? E o bem é subtraído mediante violência ou grave ameaça, é o crime de roubo, o artigo 157 do Código Penal, né? Se ela não estivesse presente, deixou o celular dentro do veículo, virou as costas, o meliante passou a mão e saiu correndo. Aí sim o crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Então vamos ficar no 155, porque o 155 do Código Penal, ele é uma infração mais fácil de se calcular por causa da pena, 1 a 4 anos. Então, delito de roubo. O que o juiz vai fazer? Ele vai verificar as circunstâncias desse delito, as circunstâncias desse crime. Quais são as circunstâncias desse delito? Quais são as circunstâncias deste crime? O juiz vai verificar que nesse delito, neste crime, houve, não é? Houve a subtração da res furtiva, houve a subtração do bem, não é? E durante a subtração da res furtiva, durante a subtração do bem jurídico da vítima, né, a pena é de 1 a 4 anos. E ele vai verificar quais dessas 8 circunstâncias do artigo 59 incide no delito. Vamos lá. Né? É uma revisãozinha do que já tudo foi falado. Ele vai verificar a culpabilidade, a reprovação, né, em relação à culpa. Não é a culpa do crime em si, porque se ele furtou, ele tem culpa, né? Não é nesse sentido, mas a intenção de causar, né, a questão individualizada, né, a individualização da aplicação da pena no momento em que se comete o crime. Qual o tipo de culpa? Sem uma mínima consideração, um mínimo sentimento em relação à questão da vítima, do patrimônio alheio, né? Tudo isso vai ser pesado, né? E nós já falamos isso, é só a título de revisão. Pode ser que tenha essa causa circunstancial ou não, né? Número 1. Número 2, os antecedentes. Vamos supor que este agente que praticou esse delito já tem outros delitos de furto, apropriação indébita, roubo, né? Então ele tem reincidência penal, né? Lembrando que a reincidência só é considerada se houver o trânsito e julgado da sentença, né? Não há mais recurso, houve o trânsito e julgado, finalizou, não tem mais recurso, ele já está em fase de cumprimento e já está cumprindo a pena. Se ele já está cumprindo a pena, pago ou não, cumprido ou não, se ele cometer um novo delito, ele é reincidente, tá? Né? Até falamos ontem da multireincidência, que é um neologismo, que não existe em multireincidente, existe reincidente. Porque multireincidente é a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, é um neologismo, né? Utilizado por quem? Delegado de polícia, promotor de justiça, que é acusação. Argumento tranquilo, lógico, normal. Não é errado, não é? Mas não é chover no molhado, não é? Subir para cima, descer para baixo, é isso. Vamos dizer que é um reforço na expressão, né? Um neologismo, né? Uma nova lógica que, na verdade, né, não faz sentido a partir do momento que o reincidente é todo aquele que já tem condenação com trânsito julgado e comete um novo delito. Ponto simples. Multireincidente não existe. Existe o reincidente, sempre. De um delito, 2, 3, 4, 5. Cometeu um novo delito, é reincidente. E esta circunstância da reincidência, na primeira fase da aplicação da pena, será considerada, não é? Como será considerada? Para, né, calcular a pena base, o início do cálculo da pena, né? Lembrando que sempre, para todos os delitos, eu pego a pena mínima para fazer o cálculo da pena base. E no caso do furto aqui, eu pego 1 ano. E aí eu verifico que ele é reincidente, né? E aí existe aquela conta que nós fizemos na aula passada. Qual é a conta que nós fizemos na aula passada, né? Eu tenho 8 circunstâncias judiciais, então eu pego a pena em abstrato, agora a pena máxima, 4 anos. Divido por 8. 4 anos, 4 vezes 12, 48. 48 dividido por 8, 6. 6 meses. 48 meses dividido por 8, 6 meses. Então, para cada circunstância desta aqui do artigo 59, são 8, para cada uma, eu vou aumentar 6 meses na pena base. Qual a pena base? 1 ano, a mínima. Então, será 1 mais 6, porque ele tem reincidência penal. Tranquilo até aqui, né? Porque ele tem antecedentes, né?
Então, aí verificando, continuando o artigo, o juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes e à conduta social. Antigamente essa conduta social ela era separada dos antecedentes, ela era diferenciada dos antecedentes. Hoje essa conduta social, né, vem aqui, era separada não, era junto com os antecedentes, né? Hoje ela vem separada no artigo 59, a partir de 1984 existe essa nova classificação, já desde o Código da Nova Feitura, e aí entendemos que a conduta social é a conduta do... Conduta é o modo de agir, é a conduta dentro da sociedade. Como age esta pessoa com seu vizinho de frente, de trás, do fundo, na escola, no trabalho, se ele trabalha, se ele estuda, né, com seus pais, com seus irmãos, com sua mãe, com seus familiares, com sua esposa. Então, isso é conduta social. E essa conduta social, atenção, esta conduta social é que será sopesada, que será avaliada na sentença. Normalmente, né, é difícil fazer esse tipo de avaliação, mas vamos supor que a promotoria, fazendo o levantamento da vida social do agente, descobre que ele tem aí 19 anos de idade, não frequenta a escola, tem diversos problemas na escola, já participou de diversas brigas, né? Não tem uma boa conduta em casa, não tem uma boa conduta com vizinhos, é usuário de entorpecente, percebe uma má conduta social. E se o juiz achar que isso é importante, né? Apesar de que o juiz não acha, o juiz cumpre a lei, mas o juiz, ao cumprir a lei, ao cumprir a determinação do legislador, verifica que isto é algo relevante na hora da aplicação da pena, e o juiz considera esta questão. E aí ele é reincidente e de má conduta social. Então eu tenho um ano, de 1 a 4 anos para aplicar a pena, né? Do crime de furto, 1 a 4. 1 ano, pego pena base, 1 ano. Agora eu jogo 6 meses, 1 ano e 6 meses, pela reincidência, pelos antecedentes. E agora má conduta social, né? Eu aplico mais 6 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos. Tenho agora 2 anos aí de pena base, por conta da primeira fase da aplicação da pena. Tranquilo? Alguma dúvida, alguma novidade? Sem dúvida, sem novidade, né? Vamos agora então, doutores e doutoras, para a continuidade da aplicação da pena nos termos do artigo 59. A continuidade vem personalidade do agente, né? Motivos, circunstâncias, consequências do crime, né? Bem como o comportamento da vítima. Todas essas outras cinco circunstâncias, vamos supor que elas não estão nesse delito, né? Vamos supor, não, elas não estão nesse delito, né? Comportamento da vítima, meio que contribuiu, a vítima estava lá na frente da faculdade, mas não prestou atenção, deixou o veículo aberto, o ladrão passou, né, levou o celular, mas isso não pode contar contra a vítima jamais. A vítima nunca tem culpa da violência que sofre, né? Em relação às consequências do crime, né, embora tenha sido o furto de um patrimônio aí, né, de até um valor considerável, né? Ontem nós falamos de um telefone caro, de um telefone de 6, 7 mil reais, mas não chega a ser consequências que venham a abalar a vida da pessoa a ponto de ela ter que, né, se sacrificar em relação à questão de pagamento, carnê. Não é disso que nós estamos falando, né? Também não estamos falando dos motivos que tenha levado a pessoa a subtrair, né? Dizer que ele estava passando fome, isso, aquilo, não, né? Dizer que houve uma situação periclitante na vida individual dele que o levou a cometer o delito, nada justifica, né? Então eu não tenho as outras circunstâncias judiciais nessa primeira fase. Então a pena de 1 ano se tornou 2 anos por conta de 2 circunstâncias judiciais. Primeira fase da aplicação da pena, artigo 59, 8 circunstâncias, pena base, 1 ano, pena em abstrato, 4, que é a máxima, 4 dividido por 8,
né? Aí eu tenho 6 meses aí, né? Que é 4 vezes 12, 48. 48 dividido por 8, 6 meses. Eu tenho 6 meses. E para cada circunstância nós achamos duas e eu apliquei 6 meses. Pronto. É o resumo da primeira fase. Olha que simples, olha que interessante, olha que fácil, né, fazer essa conta. Tranquilo, doutores? Segunda fase da aplicação da pena. Vamos lá. Como é que funciona a segunda fase? Ora, a segunda fase, né, eu saio da primeira fase já com 2 anos. A pena é de 1 a 4, duas circunstâncias judiciais do artigo 59, 2 anos. Agora eu estou na segunda fase com 2 anos. E a partir daqui nós começamos a falar da segunda fase de aplicação da pena. Como eu aplico a pena na segunda fase? Olha, agora eu pego esses 2 anos que eu já tenho para este caso que nós acabamos de falar, né, e vou lá para o artigo 65 e 66 do Código Penal, que são as causas atenuantes da pena. Qual a pena que nós estamos falando? 2 anos, agora nós temos 2 anos, né? E o artigo 61 e 62 do Código Penal são as agravantes, né? E haverá, segundo a lei, segundo a norma, um concurso entre atenuantes e agravantes. Se tem uma agravante e tem uma atenuante, uma coisa anula a outra. Se tem 2 atenuantes e uma agravante, então uma atenuante anula uma agravante e aí ficarei então com uma atenuante. Então, esta pena de 2 anos terá uma atenuação. Qual é a fração de atenuação? A mesma fração do início do cálculo da pena, né? Ou, como diz o próprio artigo aqui, né? Aí existe esse novo entendimento. Vamos para o artigo. Vamos para o artigo 65 do Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena, atenuação da pena, que atenua, que diminui a pena, né? E qual é a pena que nós estamos falando, doutores? Da pena da primeira fase, que começa com 1 ano, chegamos a 2, temos 2 anos e agora vamos à atenuação. Será que vai atenuar? Então vamos verificar. Se o agente é menor de 21 anos na data do fato, se o agente, né, é menor de 21 anos na data do fato, ou maior de 70 na fase de cumprimento da sentença. Se ele tiver um destes critérios, ou menor de 21, que chamamos de menoridade relativa, ou maior de 70, já cumprindo pena, o que vai acontecer? Teremos uma causa, uma atenuante em cima da fixação, da primeira fase da pena. Qual é a primeira fase? Não é 2 anos? Nós temos 2 anos? E aí, ele é menor de 21, né? Neste caso, que nós falamos do telefone do furto, do telefone celular, ele é menor de 21, ele tem 19, foi isso que nós falamos, né? 19 é maior que 18 e menor que 21. É a menoridade relativa, a menoridade penal relativa, né? Então, tem esta circunstância que atenua a pena. Então, poderíamos atenuar a pena aí em 6 meses. Era 2? Volta para 1 e 6. Volta para 1 ano e 6 meses. Volta para 1 e meio. Então, temos agora 1,5 neste cálculo. Temos 1,5. Né? E verificamos outras situações, né? Vamos lá. Inciso 2, o desconhecimento da lei. A ninguém é dado desconhecer a lei, né? Mas existem casos e causos, né, em que a gente pode falar desconhecimento da lei, mas nós vamos passar isso aqui em branco, né? Porque são casos muito isolados, muito específicos, muito restritos, né? Terceiro, ter o agente cometido, olha só, cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral, né? Então temos aí as circunstâncias, né, que sempre atenuam a pena, do artigo 65 do Código Penal. Vamos verificar, né, o delito, vamos verificar estas circunstâncias que será atenuado ou não, né? Por enquanto vamos considerar somente a menoridade aqui, atenuamos, pronto, temos agora 1 ano e 6 meses neste concurso de atenuantes e agora agravantes. Vamos verificar as agravantes, né? Para finalizar a segunda fase do Código Penal. Então, no concurso aí de atenuantes e agravantes, né? Vamos lá para a segunda fase. Segunda fase fala aqui, atenção, né? Falamos aí do artigo 61 e 62 do Código Penal. Vou aqui pro
para o artigo 62. Agravantes no caso de concurso de pessoas, né? Então, são agravantes, né? Quando há mais de um cometendo o delito, não é o caso do nosso exemplo aqui. Então, vamos para o 61 mesmo, né? Circunstâncias agravantes, aquelas que agravam a pena. Doutores, recapitulando, fizemos a primeira fase pela circunstância do artigo 59 do Código Penal, né? Pegamos a pena base, que é 1 ano, achamos duas circunstâncias, agora temos, né? Aplicamos aí 6 meses para cada circunstância, né? São 8, aplicamos somente 2, então 1 ano, né? Dentro da pena abstrato, que é 4 anos, chegamos ao número de 6 meses, então temos 1 ano e 6 meses, mais 1 ano e 6 meses, mais 6 meses, chegamos a 2 anos, ponto. Isso é uma revisão do que eu acabei de falar, tudo que eu acabei de falar. Então, dentro da primeira fase, né, nós temos aí, portanto, 2 anos de pena base para trabalharmos. Vimos para a segunda fase agora, né, que são as atenuantes e as agravantes. Achamos um atenuante, menoridade penal, ele tem 19 anos. Então, diminui 6 meses, sai de 2 e volta para 1 ano e 6 meses. Vamos verificar se tem agravantes, né? São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Quais são? A reincidência. Número 1. Número 2. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Né? Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime. Então, ao ler o artigo 61, eu vou verificar se enquadra neste delito que eu acabei de falar. Aí eu vejo que nenhum deles aqui se enquadra. Abuso de autoridade contra criança, estava sobre coação e etc. Então eu vejo que não tem agravante, né? A única agravante que talvez em tese teria aqui, as duas aliás, é a reincidência que nós falamos, mas se aqui a reincidência agrava, lá na primeira fase a reincidência já foi aplicada, não é, como causa, né, de cálculo da pena base. Então eu não posso aplicá-la novamente sob pena de bis in idem, repetir, né, bis 2 vezes, idem, repetir a mesma coisa que já foi feito lá atrás. Então eu não posso aplicar essa agravante da reincidência, não posso sob pena de bis in idem. Então nessa segunda fase eu não aplico porque já foi aplicado. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Eu posso considerar isso motivo fútil e eu posso aplicar esta agravante, né? E aí eu agravo novamente e tenho novamente 2 anos. Ponto, fechei a questão da segunda fase, né? Aplicando aí causas atenuantes e agravantes, não verificando mais nada, não verifico mais nem atenuantes nem agravantes, fecho novamente em 2 anos. E agora vamos para a terceira fase da aplicação da pena e para finalizar. Bom, essa é a mais fácil, na terceira fase. Na terceira fase, eu vou verificar, o que eu vou verificar? Eu vou verificar causas de aumento e diminuição desta pena, da segunda fase agora, ó. Lembra, pessoal? Tava em eu pego a pena base de 1 ano, ficou em 2. Aí no cálculo da segunda fase, abaixou para 1,5, depois aumentou para 2 de novo. Então eu tenho 2 novamente. Agora na terceira fase, o que eu vou verificar? Eu vou verificar os crimes, eu vou verificar o que o próprio texto legal do crime fala em termos de qualificadores, em termos de causas de aumento e diminuição. Ali no próprio texto da lei vai falar o que aumenta e o que diminui. E para cada causa de aumento ou diminuição, né, eu vou verificar se o fato judicial encaixa-se, amolda-se àquela circunstância, e aí vou aplicar ou não a causa de aumento e diminuição e vou fechar a pena. É isso. Tranquilo? Fácil. Vamos para o exemplo. Causas de aumento e diminuição que está previsto no próprio texto da lei. Então, vamos para o artigo 155 do Código Penal, porque é lá que vai estar a terceira e última fase da aplicação da pena. É fácil. O pessoal fala assim, poxa, eu não sei calcular a pena, eu não sei fazer dosimetria penal, porque é muita matemática, é muito cálculo. Não, não tem matemática e não tem cálculo, né? Existem 3 maneiras de fazer o cálculo para a primeira fase, e nós falamos isso na aula de ontem, né? Na aula anterior, né? No outro vídeo, né? Quais são as 3 fases? Né?
O artigo 59 tem 8 circunstâncias judiciais. Então eu pego a pena em abstrato, que é a pena maior, e divido por 8. Este número aí eu vou aplicar cada cota dessa se houver cada circunstância judicial. Nós falamos isso, né? Aí eu chego no cálculo da pena base final, passo para a segunda fase. Na segunda fase, eu verifico o texto do artigo 61 e 62 para agravantes e texto do 65 e 66 para atenuantes. E fecho a pena novamente. E venho para a terceira fase. Olha que resumo simplesinho. E na terceira fase, eu vou no bojo, eu vou no cerne, eu vou direto na lei, eu vou direto no artigo, e aqui no caso o artigo 155, que nós estamos falando, que é o exemplo que nós utilizamos para facilitar até mesmo a conta, né? Já que subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel, a pena é de 1 a 4 anos. Então eu peguei de 1 a 4 anos para facilitar até mesmo a conta. Qual é a pena base ou mínima? 1 ano. Qual é a pena em abstrato ou máxima? 4 anos. É isso. Como que eu faço a divisão das cotas na primeira fase? Eu pego a pena em abstrato, que é 4 anos, e divido por 8 circunstâncias judiciais. 8 anos são 48 meses. Vamos transformar em meses. São 48 meses. Então, 48 dividido por 8 circunstâncias dá 6 meses. Então, eu vou aplicar para cada circunstância que eu achar 6 meses. É isso. Fácil, mole. E eu achei 2. Então, a pena base é 1 ano, pena mínima. Eu apliquei 2 circunstâncias, 6 meses, 2 anos. Primeira fase fechada, 2 anos. Segunda fase, vamos lá. Tem agravante? Tem atenuante? Aí fizemos o cálculo da agravante, da atenuante, não é? E chegamos à nova conta de mais 2 anos para a segunda fase. E agora, na terceira fase, eu verifico o próprio texto do artigo 155, né? Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, aí vem as qualificadoras. É aqui que está as causas de aumento e diminuição do próprio texto legal. Parágrafo 1º. A pena aumenta, olha só, causas de aumento e diminuição. A pena aumentará, qual é a pena que vai aumentar agora? Essa que eu cheguei de 2 anos na segunda fase. A pena aumentará de 1/3, agora é 1/3, né? De 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aí, pessoal, qual é o período do repouso noturno? Escureceu, eu posso considerar repouso noturno. Não é verdade? Ah, professor, mas 8 horas da noite é repouso noturno? Ah, dependendo do local né? Em comunidades rurais, né, locais mais, né, vamos dizer assim, mais ermos, distantes da cidade, o pessoal costuma dormir muito mais cedo e acordar muito mais cedo, né? Então, escureceu em tese, né? Repouso noturno. Mas então não vamos considerar isso aí. Vamos considerar que a partir da meia-noite, né? Houve a prática do furto, né? E a aluna estava saindo da faculdade às 22 horas e 15 minutos. A aula terminou às 22h15, ela estava na porta da faculdade. Praticado durante o repouso noturno, o juiz pode considerar esta causa de aumento e pegar a pena, que agora é de 2 anos na segunda fase, e aplicar 1/3 de causa de aumento. Como é que se calcula 1/3 em 2 anos? 2 anos é 24. 24 dividido por 3, né? 8. Então eu aplico 8 meses nos 2 anos. 2 anos e 8 meses agora na terceira fase. Pronto. Causa de aumento. Parágrafo 2. Se o criminoso é primário, não é o caso, né? Já falamos que ele é reincidente. E é de pequeno valor a coisa furtada, também não é o caso, celular caro. Né? O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. O que é reclusão por detenção? Tira do fechado e joga no semiaberto ou até no aberto. Né? Diminuí-la de 1 a 2/3. Olha a causa de diminuição como é grande. De 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Né? 8, 8, 16 seria 1 ano e 4 meses de diminuição na pena da segunda fase calculada, né? Ou aplicar somente uma multa, olha que beleza, mas não é o caso. Ele é, no nosso caso aqui, a questão é de grande valor celular e ele não é primário, ele é reincidente. Nós falamos isso no caso, quando nós contamos o fato, né? E por último, parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica. Sabe quando faz aquele gatinho lá na casa e furta energia? Hoje acabou a energia aqui durante a aula, né? Nós estamos na gravação
que vai ser passado no nosso canal aí, né, que a gente auxilia, né, com vídeos para os alunos da faculdade, vídeo também para quem quiser assistir, para quem se interessar, né, mas especialmente para os acadêmicos do bacharelado em Direito e Ciências Jurídicas, né. Então, equipara-se a coisa móvel, energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, né. Então, furtar energia elétrica. Agora, por analogia, furtar água, por analogia, furtar sinal de telefonia, de internet, né? Então, este parágrafo terceiro, né, vai aumentar também a pena. Tranquilo, pessoal? E aí tem o furto qualificado, que é a sequência, né, também falará de causas de aumento de pena. E é isto. Terceira fase é isto. Terceira fase está na própria lei. Verifica-se, vê se enquadra, se encaixa, se encaixou, se enquadrou, né, dentro do fato judicial, do fato típico antijurídico, punível, culpável, né, e de acordo com o ius puniendi do Estado, vai se fazer, né, agora, nesta terceira fase, vai se aplicar o que a própria lei fala. E aqui fala de 1/3 em cima da pena. Chegamos ao final, 2 anos e 8 meses pelo furto de um celular à noite na saída da faculdade de uma aluna estudante de Direito. Esse foi o caso que nós falamos, o exemplo que nós citamos. E aí está aí as três fases da aplicação da pena, né? Primeira fase, verificação das 8 circunstâncias que estão contidas no artigo 59. Basta ler o artigo e verificaremos ali 8 conceitos, né? Primeira fase. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Agravantes do artigo 61 e 62, né? E atenuantes do artigo 65 e 66. E por último, o que está no bojo, no texto legal, ipsiliteris, escrito diretamente no artigo, dependendo do artigo, vai ter situações diferenciadas e ali vamos fazer causas de aumento e diminuição e finalizar a pena. Fechou a pena. Ponto. Aí o juiz aplica a sentença finalizando aí a terceira fase, né? E manda para a execução penal, né? Mais um detalhezinho em cima de tudo isso aqui, que é o artigo 33 do Código Penal, né? Aliado ao 59, aliado à segunda fase, né? Agravantes e atenuantes, e aliado a esse finalzinho aí, que é o texto do próprio artigo penal, né? Então, juntando tudo isso daí, o juiz também vai definir qual é o regime para a aplicação da pena. Então, considerando o furto um delito de menos gravidade, né, porque não há a ação direta do agente criminoso em relação à vítima, né? Estamos dizendo que o furto, né, acontece quando o agente subtrai coisa alheia móvel, mas ele não tem contato com a vítima. Quando ele tem contato com a vítima é roubo, não é furto, né? Então, no caso do furto, entende-se que é de menor gravidade, né? Ele pegando a pena de 2 anos e 8 meses, pelo artigo 33 do Código Penal, até 4 anos, ele poderá pagar este delito em regime aberto, né? Além de multa. De 4 a 8 semiaberto, acima de 8 fechado, né? Sendo que os delitos com gravidade iniciam-se normalmente já direto no fechado. Quais são os com gravidade? Homicídio, roubo, latrocínio, né? Não importa o tamanho da pena, é direto no fechado, né? Se ele tem reincidência, e é o caso aqui, o juiz pode não aplicar direto no semiaberto e pode colocar num semiaberto para dar um freio, né? Já que ele tem uma conduta, uma personalidade voltada para o delito, já que ele tem outros delitos, ele é reincidente, por conta dessa reincidência, né, o juiz pode entender que é necessário para que ele venha a conter o seu ímpeto criminoso, né, iniciar o regime no regime semiaberto. Isso vai dar uma discussão, vai dar recurso, né? Pode ser que o juiz seja vencido numa fase posterior, numa apelação, mas até lá o réu pode ser que venha pagar esse delito já logo de início no semiaberto, valendo aí para
conter o seu ímpeto criminoso, a sua personalidade voltada para o delito de furto, né? Então isso pode acontecer, isso normalmente acontece sim na prática. Sim, os advogados de defesa, a defensoria recorre. Sim, a promotoria recorre junto dizendo que não, que tem que ficar no semiaberto ou até quem sabe no fechado. E assim vai o jogo, né, da aplicação da pena e da dosimetria penal. Tranquilo? Bom, e assim encerramos de uma forma bem simples, né, as 3 fases da aplicação da pena, sem muito segredo, sem ficar falando em números aqui, né? 8 meses, 6 meses, não. O importante é compreender todo o mecanismo de aplicação da pena. A questão numérica, né, de meses, de dias e etc e tal, isso é um detalhe para a matemática, né? Aqui o detalhe não é a matemática, aqui o detalhe é entender a aplicação da pena, como ela é aplicada, através de uma interpretação, de uma hermenêutica sistemática, né? Através de um sistema legal, um sistema orgânico normativo, que está no Código Penal, na primeira parte do Código Penal, né? Que vai nos trazer este entendimento da aplicação da pena. Não é cometer o delito, X pena, não. Tem que verificar tudo que aconteceu dentro do delito. Qual é o princípio aí? Princípio da individualização da pena, porque o legislador ele traz algo genérico, ele traz algo geral para toda a sociedade, é assim que o legislador age, né? Ele diz aí a pena em abstrato, cometeu furto de 1 a 4, agora vai pegar 1, 2, 3 ou 4, depende da aplicação da pena. Como vamos aplicar a pena? Nessas 3 fases. Verificando as circunstâncias do artigo 59, no primeiro momento, aí eu tenho uma primeira pena. Aí no segundo momento, agravantes e atenuantes, tudo no código, né? Tudo no artigo 65, 66, 61, 62. Fechei essa segunda fase, agora vamos para a terceira fase, que está no próprio texto do artigo. Qual é o artigo? O artigo penal, seja ele 155, 157, 121, né? Lá nós teremos o artigo falando claramente sobre as causas de aumento ou diminuição da pena. Se o agente cometeu o crime motivado por tal, aumenta, diminui. Lá vai estar claramente qual é a causa de aumento ou a causa de diminuição. Fácil, mole, não tem erro, não tem como errar, simples. Eu podia ter falado tudo isso em 10 minutos. 10 minutos, dava para falar em 10 minutos. Mas eu preferi detalhar um pouquinho mais, voltar, né, repetir o exemplo, fazer algo mais próximo da realidade para que nós possamos compreender sem sombra de dúvidas. Eu acho que ficou muito claro, sem sombra de dúvidas, compreensível. E aí fechamos a nossa terceira aula, né, sobre a aplicação da pena, né? Tranquilo? Um forte abraço a todos e até a próxima.